Olá, turminha do quinto ano. Nós vamos hoje, 4/5/2021, começar a nossa aula. E eu gostaria de ver com vocês, então. A gente sempre começa com o texto da Bíblia, não é verdade? Eu estou aqui, a professora Namin, vou estar com vocês hoje. E o nosso texto de hoje está em Efésios, no capítulo 1, verso 7, que diz assim, ó: nossos pecados são perdoados. E como é maravilhosa a graça de Deus. Efésios capítulo 1, verso 7. E a nossa história de hoje fala de Léo, e diz que Léo encontra a Deus. E quem era esse Léo? Gente, o Léo era um rapaz que na realidade tinha feito escolhas muito erradas. O nome dele era Léo D'Arcangelo, e ele andava pela cela em que ele estava preso, como se fosse um leão assim enjaulado, muito chateado, muito angustiado, e ele estava ali, ele tinha sido preso anteriormente, voltou a ser preso, né? Ele não respeitou as leis, e aí então ele voltou de novo para a cadeia. E sabe, nessa situação ele começou a lembrar o que tinha levado ele a ficar preso. Ele tinha começado fazendo pequenos furtos, depois ele começou com o uso de drogas, foi complicando ainda mais, começou a usar até heroína, que é uma droga muito forte. E sabe, ele começou a pensar o seguinte: em que consiste a minha vida? Em que consiste a minha vida? O que é que eu tenho feito dela? E enquanto caminhava, ele pensava assim: a minha vida não consiste em nada, a não ser num passado horroroso, num futuro pior ainda. Ele olhou ao redor daquela cela vazia ali na prisão, e a cama estava a ponto de cair aos pedaços, as paredes sujas, eles estavam, aquelas paredes todas cobertas de rabiscos, e tudo assim deixado riscado pelas pessoas que já tinham passado antes dele. Mas Léo, ele parou de caminhar para ler um poema escrito rudemente numa parede que dizia o seguinte: quando você chega ao fim da jornada, a aflição lhe ocupa os pensamentos, e diante de sua vida quebrada, é Jesus quem encerra os seus lamentos. Ele ficou pensando naquilo e disse: nossa, então existe solução para mim, então é isso. Eu fiz da minha vida uma confusão, e agora, o momento em que eu me encontro aqui nessa prisão, é o fim da jornada. Mas ainda existe solução para mim, eu posso fazer mais alguma coisa. E aí, então, ele disse assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu preciso de ti. Olha, me ajude. Eu não posso fazer nada com o meu passado, a não ser que pedir que o Senhor apague, perdoe. Mas se o Senhor puder me transformar, se o Senhor puder transformar a minha vida, por favor, faça isso. Ajude-me a tornar o amanhã diferente. Sabe? Depois daquela conversa, e foi uma conversa muito sincera com Deus, ele se deitou. E depois que ele se deitou, ele olhou fixamente para o teto, e aquela sensação de desespero, de angústia que ele estava sentindo, passou. Ele se sentiu estranhamente amado, ele sentiu uma paz, e o melhor de tudo, ele se sentiu perdoado. E quando ele sentiu isso, depois de cumprir a pena, Léo concluiu o ensino médio e ele se preparou para o ministério. Vocês acreditam? Ele se tornou um pastor. E hoje, Léo D'Arcangelo é um orador muito popular. Ele gosta de contar como ele se tornou amigo de Deus ali na cela da prisão, ajudando outras pessoas que acham que não existe esperança para a vida delas para se tornarem amigos de Jesus. E essa devocional que a gente está fazendo está lembrando de como manter, então, a amizade. Amizade com quem? Amizade com Deus. Baseia-se em sua maravilhosa graça e perdão. É isso mesmo. Você e eu, nós não precisamos esperar chegar até o fim da jornada ou fazer um monte de coisa errada, parar na prisão para poder tomar uma atitude e se tornar amigo de Cristo. Na realidade de hoje, Deus quer ser o meu e o seu amigo. E você vai aceitar? Espero que sim. Vamos então orar para que Ele nos aceite e que nós possamos aceitar essa salvação em Jesus Cristo, essa amizade que Deus nos oferece? Vamos orar então. Querido Jesus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede de sermos os teus amigos. Te agradecemos também por essa história do Léo, uma história tão impactante. Senhor, quantas pessoas estão, a gente olha e vê sem esperança, mas o Senhor enxerga a esperança, o Senhor enxerga a vida, a mudança, e o Senhor pode transformar a vida das pessoas. Então, Senhor, nós colocamos aqui
os nossos sonhos, projetos, a nossa vida, para que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa ser o nosso amigo e possa fazer em nossa vida a tua vontade, o teu querer. Senhor, abençoe a nossa aula de hoje, a nossa escola, os nossos professores, de uma maneira muito especial, o Senhor esteja agindo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, não é? Saber que Jesus é o nosso melhor amigo. E é isso, que a gente possa, na nossa aula de hoje, no dia de hoje, caminhar pensando naquilo que Deus pode fazer por nós. E muito bem, agora nós vamos começar a nossa aula de ciências. E esse ambiente bonito que eu estou aqui, olha, não sei quantos de vocês gostam de praia, mas eu amo praia. E sabe, lá é um bom lugar para a gente respirar. E é sobre isso que nós vamos falar, então, agora na nossa aula de ciências, né? Que está caprichada, falando sobre o sistema respiratório. Vamos fazer um exercício de respiração agora? Aí, onde você estiver, pode ficar em pé, puxe o ar, ó. Solte. Puxe. E solte. Isso, é isso aí. Sabe? E esse movimento que nós fizemos agora de puxar o ar é inspirar. E soltar o ar, expirar, né? Por isso que as pessoas até falam assim, olha, você me inspira, quer dizer, você me enche de coisas boas, é falando de respiração. E também quando fala, olha, uma pessoa estava muito doente e ela expirou, quer dizer, ela deixou sair o seu último fôlego de vida. Deixou sair, então, expirar é deixar sair, inspirar é deixar entrar. Nós vamos então agora para o nosso livro, então abra aí o seu livro na página 142 de Ciências. Vou estar agora compartilhando esse livro com vocês, mas antes, já deixa aberta aí a sua página, mas antes nós vamos agora ver um pouquinho sobre os golfinhos, que essa página aí tem uma informação importante sobre os golfinhos que a gente vai começar agora, alguns cuidados. Tiaguinho, o aventureiro. Como os golfinhos respiram. Os golfinhos não são peixes, são animais cetáceos. Você sabe o que é um cetáceo? É um mamífero que vive dentro da água. E assim, como todos os mamíferos, ele também precisa de ar para respirar. E é por isso que ele sobe até a superfície. Vem à superfície a cada 5 minutos para respirarem. Eles possuem um orifício respiratório acima da cabeça que se chama espiráculo. É por ele que eles soltam o ar e também pegam fôlego para mergulhar. É isso aí. Olha só, por isso que eles buscam, né? Essa questão aí do ar. Então é por isso que a gente vai agora, olhando o nosso livro aqui, vou dar uma aproximada mais aqui, certo? E a gente vai ver aqui, as redes são inimigas dos golfinhos. Por quê? Por que é colocado que as redes são inimigas? Porque as pessoas deixam no mar as redes, e aí o que é que acontece? As redes ficam soltas, e como o mamífero, o golfinho, ele precisa subir de 5 em 5 minutos para poder pegar um pouco de oxigênio, aí então ele se encontra com essas redes, e muitas vezes esses golfinhos morrem afogados. Então aqui faz um lembrete aí no Você Sabia. Agora, a gente vai marcar aqui, se inscreva, observe suas fotos e pinte um quadradinho de vermelho se o animal respirar o oxigênio dissolvido na água e de azul se ele utilizar o oxigênio do ar. Então, a gente vai fazer uma avaliação bem rápida aqui e a gente vai ver aqui, olha, esse peixinho amarelo aqui, na realidade, ele absorve o ar justamente dissolvido, né? Ele respira o oxigênio dissolvido no ar. Então, sendo assim, o que acontece? Ele não precisa subir à superfície. Então, esse aqui, você pode pintar, então, de vermelho, tá bom? De vermelho. Igualmente aí, o cavalo marinho. Isso mesmo, o cavalo marinho, ele não precisa subir à superfície para poder respirar. Tem mais um aqui, que é o tubarão.
Tubarão também não precisa subir à superfície. Alguns podem até confundir, porque vê essa partezinha em cima, né? E aí quando passa assim, acha que ele foi subir para poder respirar. Não, ele foi subir mesmo para poder buscar alguma coisa para comer, tá? Então, os tubarões aqui, se ele não encontra nada para comer embaixo, ele vai para um pouquinho mais em cima, mas não porque ele tem uma necessidade de respirar. Então, você vai ver aqui, vai marcar de vermelho, ó, o amarelo, vamos marcar aqui. Não tem uma canetinha vermelha, né? Mas vamos marcar aqui, então, a letrinha, tá? Então, você vai marcar aqui, ó, pintar isso aqui de vermelho, vermelho, né? E vermelho. Agora, de azul. Aí já tem a dica, a gente acabou de ver o vídeo. Tem aí o golfinho de azul, o jacaré, né? O jacaré precisa subir, tá? E também essa baleia. Lembra aí que falou que são mamíferos e a baleia também é um mamífero, tá bem? Nós acabamos de falar aí sobre os movimentos de respiração e agora a gente vai ver como é que funciona esse sistema respiratório. Como é que funciona? E aqui então a gente já falou sobre encher os pulmões, né? Voltar, esse é o movimento que a gente faz de inspirar e respirar. É justamente o movimento da respiração. Aqui a gente tem uma ilustração, né, muito bonita no nosso livro, mostrando como a inspiração, o ar entra e na expiração o ar sai. Tem um músculo da respiração que ele é muito importante aqui, que é o diafragma, olha, é essa partezinha aqui embaixo, é essa daqui embaixo, olha, essa daqui, tá? Aqui está o diafragma. E como é que ela funciona? Ela funciona como uma seringa funciona, né? Puxa, a seringa puxa o líquido e depois, quando aperta, pressiona ali na saída. Então, da mesma maneira, o diafragma funciona assim. E sabe, existe uma coisa muito complexa, inclusive nós conversamos na aula hoje cedo, nessa questão da respiração, a gente vê o grande poder de Deus, não é? Olha, quando o diafragma, quando o ar entra, enche, né? Quando sai, ó, você vê aqui o detalhezinho aqui, esvaziando. Olha aqui a diferença, ó. Olha como ele fica vazio, olha o espaço que fica. E aqui fica quase reto, certo? Então, a gente observa que essa perfeição dos nossos pulmões, do nosso corpo, Deus fez com muito carinho, com muito amor. E aqui a gente vê o sistema respiratório humano, né? Todas as partes, narinas, cavidade nasal, laringe, brônquios, pulmão direito, faringe, traqueia, brônquio esquerdo, pulmão esquerdo e bronquíolo. A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho falando de cada um desses. Mas uma coisa importante sobre a questão das narinas e cavidade nasal. Existem os pelinhos dentro do nosso nariz que eles são usados justamente, eles ficam falando, é como se fosse aqueles pelinhos ali quando você passa o carro no lava-jato, né? Só que no lava-jato são separados. Mas quando você, no nariz, eles são bem juntinhos e eles protegem o nosso nariz de impurezas, tá? Retiradas de impurezas. Então, por isso, às vezes tem uma sujeirinha, né? No nosso nariz, é justamente as impurezas que o nariz fez um filtro, funciona como um filtro no nosso nariz. E ele é responsável aí pelo nosso olfato, para que a gente possa sentir o cheiro das coisas, certo? Mas aí ele não fica sozinho, olha, tem a faringe e a laringe, vocês vão estar fazendo a leitura de toda essa, né? E aqui a gente vê também a traqueia e como funciona os brônquios, né? Pulmões, e olha aqui todos os detalhes. E também os detalhes dos alvéolos. É interessante que eles são responsáveis pela troca de oxigênio, né? Então, o oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue e o gás carbônico do sangue passa para o interior do alvéolo e isso se chama troca gasosa. E o oxigênio está levado ao corpo todo e o gás carbônico é jogado para fora por meio da expiração. Então, esse processo a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Muito bom, muito perfeito. Aqui você vai colocar, então, aqui todas as partes, né? As partes aqui das estruturas do sistema respiratório. Então, você vai observar as páginas anteriores e vai completar aqui. Hoje a gente vai estar só
a gente já fez hoje cedo, a gente está regravando essa aula que deu um problema na nossa conexão na internet, então eu estou aqui relembrando a nossa aula para que você possa fazer aí as devidas correções na sua atividade, tá bem? Então aqui você vai colocar, e aí as respostas da correção e tudo a gente vai colocar no nosso grupo. Agora, ordene corretamente aqui o caminho que o ar percorre até chegar nos pulmões. Gente, na realidade tem um caminho, e esse caminho foi bem definido por aquilo que a gente já estudou, não é? Primeiro, a gente vê que entra aí pelas narinas, então eu vou numerar aqui para que você possa. A questão lá, como são números, né? Números são palavras, na questão anterior. A gente vai lembrar aqui, olha, narinas, então, 1, depois das narinas, né? Aí vem aí a faringe, número 2. Depois vem a laringe, são nomes bem parecidos que você vai usar para memorizar, tá? Depois aqui a traqueia, aqui está a traqueia, e daí então vem os brônquios e o pulmão. Olha, aqui está. Tá? Brônquios e pulmão. Muito bem. E aí então fecha-se o ciclo aqui, tá bem? Isso. Agora, a gente observa esses dois gráficos aqui e a questão agora é respondendo as perguntas, né? Observa aqui, olha, o ar inspirado, gás carbônico e aqui o oxigênio, né? O que é vermelhinho aqui é o gás oxigênio que a gente inspira. E o gás carbônico é o que a gente devolve. E aí pergunta, qual gás entra no corpo em maior quantidade? Quando a gente inspira, ó, entra bastante oxigênio e sai menos gás carbônico. E quando a gente expira, sai mais gás carbônico e fica, né? E fica o oxigênio, ou seja, é uma purificação. Os nossos pulmões têm que funcionar muito bem para isso. E é tanto que nós estamos vivendo aí um momento de pandemia que a grande dificuldade, né, do Covid-19 é justamente na questão da respiração, que afeta outras coisas e principalmente compromete o trabalho dos pulmões. E aí tanta gente precisando de oxigênio, né, e toda aquela dinâmica triste que a gente está vivenciando nesses dias. Então, nós também perdemos um pouco de água a cada expiração. Quando você pega um espelho, se você colocar um espelho, você soprar aquele espelho, você vai ver que ficam umas gotinhas ali de água. Por quê? Porque a nossa expiração, ela libera água, líquido. Então, o que é que a gente precisa fazer? No momento que nós estamos falando muito, ó, já estudar com a nossa garrafinha do lado, né? Falar com a nossa garrafinha do lado, ó. Repor, porque na própria água também tem oxigênio, né? H2O. Então é isso. Então quando a gente respira bem pertinho, a gente vai ver isso aí. Então lembre-se sempre de hidratar, repondo aí a água perdida, ok? Que bom então aí a gente ter compartilhado nesse momento da aula de ciências. E você com todo capricho, faça a sua atividade, porque a gente está aprendendo aí quantas coisas boas é ciência. E a gente vai fechar esse momento com um vídeo falando sobre o sistema respiratório. Pessoal, eu sou a doutora Mamãe e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. A gente sabe que a maioria dos seres vivos precisam respirar para viver. Mas você já parou para pensar em como o ar entra e sai do nosso corpo? E por que isso acontece? Por que precisamos sempre respirar? Porque é necessário constantemente fornecer a cada célula do nosso corpo, além dos nutrientes que nós vimos lá no vídeo do sistema digestório, lembra? Precisamos fornecer sempre oxigênio. E, além disso, a gente também precisa remover alguns resíduos produzidos pela célula, como, por exemplo, o gás carbônico. E é por isso que nós precisamos respirar por toda a nossa vida. Os humanos respiram através de algo chamado sistema respiratório. Além da respiração, esse sistema respiratório também está envolvido com a nossa voz e com o nosso olfato.
ele é formado por vários órgãos, como, por exemplo, pela cavidade nasal, pela faringe, a laringe, traqueia, brônquios, pulmões. Esses órgãos são divididos em trato respiratório superior e inferior. As duas cavidades por onde o ar entra no sistema respiratório são chamadas de fossas nasais. Elas são separadas por uma cartilagem chamada cartilagem do septo, que forma então o septo nasal. Aqueles pelos que a gente tem no interior do nariz, sabe? Eles são importantes, porque eles retêm partículas de sujeira que entram junto com o ar. Essa região, ela também é composta por células que têm cílios, e esses cílios também vão ajudar a reter essas partículas de sujeira e também produzir o muco. Essa região aí é muito importante porque é aí que a gente vai limpar e filtrar o ar através desses pelos e desse muco produzido. Então, o ar que está aqui fora, ele é um ar que não está totalmente próprio para entrar dentro do nosso sistema respiratório. Então, essa região ela vai fazer uma limpeza e vai ajudar a esse ar entrar de uma maneira melhor para o nosso sistema respiratório. Esse muco que eu acabei de falar que é produzido aí, ele ajuda a umedecer o ar e é ele que, quando ficamos doentes, é produzido em grande quantidade. É nessa região também que temos as células olfativas, que fazem a gente sentir cheiro. Então, continuando o caminho que o ar faz, chegamos à faringe. A faringe é um órgão que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório, e ela também está ligada ao ouvido. E depois vem a laringe. A laringe é um tubo cartilaginoso que conecta a faringe com a traqueia. A laringe tem uma estrutura chamada epiglote, que parece uma abazinha, e eu falei dela no sistema digestório, e ela atua desviando das vias respiratórias para o esôfago aqueles alimentos que a gente engole. Então, sempre quando a gente vai engolir, a epiglote fecha, né, essa abinha, e aí impede que os alimentos vão para o sistema respiratório. Na laringe, a gente encontra também as cordas vocais, e quando o ar entra na laringe, provoca uma vibração e produz o som. Depois da laringe, né, continuando esse caminho que o ar faz, chegamos na traqueia. A traqueia é um tubo que tem paredes reforçadas por anéis de cartilagem para impedir que a parede se feche, então ela tem que ficar constantemente aberta para o ar passar. E essa parede, ela se bifurca, né? Essa traqueia, ela se bifurca em dois caminhos, que são chamados brônquios. Esses dois brônquios, eles se abrem dentro dos pulmões. Agora você já sabe por que é importante respirar pelo nariz. Por que a gente deve respirar pelo nariz? Porque é aí nas fossas nasais que o ar é filtrado, que o ar é aquecido e é umedecido. É isso aí, então nós acabamos de ver aí informações importantes sobre essa parte do sistema respiratório, né? Mas agora nós vamos para uma outra disciplina. E agora é hora da gente estudar, sabe? Estudar português. É isso mesmo. Então abra agora o seu livro e nós vamos estar abrindo na página 35. Hoje a gente vai trabalhar o tema Dia Mundial do Brincar. Então, dá uma olhadinha aí, certo? Para que a gente possa agora, nesse momento, a gente vai trabalhar texto, interpretação de texto, e é hora, então, da gente aprender mais e mais, tá bem? Vamos, então, agora pegar o nosso livro, página 35, tá? Na página 35, a gente vai ver aí um texto aí maravilhoso da página 35, Dia Mundial do Brincar, ok? Vamos então agora compartilhar a tela com vocês. O Dia Mundial do Brincar tá aí, olha. E aí, qual é a sua brincadeira preferida? E hoje nós perguntamos aí para os nossos alunos qual a brincadeira preferida. E olha, foi quase que unânime, quase todos eles gostam muito de brincadeiras que envolvem correr. Esse cartaz foi motivo de muita risada, muita conversa, quando nós olhamos para ele. E aí, como é que são essas crianças, o Dia Mundial do Brincar, a gente começou bastante coisa. E a gente fez uma análise, né, das informações dessa página. Na página 35, a gente vê, então,
A gente vê então aqui na página 35, um cartaz, e ele está anunciando aí algumas coisas. E as imagens desse texto, eles combinam com a parte escrita, e por quê? Agora a gente vai trocar algumas ideias, né? E nessa troca de ideias a gente vê aqui, olha, primeiro as imagens do texto, elas combinam com a parte escrita, e olha, foi unânime, todas as crianças concordaram de que, de fato, essa imagem aqui, ela combinava perfeitamente, né? E a maioria da turminha também gostaria de participar desse evento do Dia Mundial do Brincar, que é o dia 26 de maio, comemorado aqui. E qual brincadeira que chamou mais a atenção? E aí todas as de correr. E o que é que você acha que vai acontecer nesse evento? Bem, agora a gente vai para dentro desse texto e ver aí qual é a finalidade desse texto. Uma boa parte desse texto aqui, você vai agora trabalhar uma interpretação individual. Você vai dar uma olhada e verificar que você tem que avaliar algumas coisinhas relacionadas, por exemplo, qual é a finalidade desse anúncio, né? Esse anúncio ele é apresentado convidando as crianças para participar do evento especial Dia Mundial do Brincar. Um outro detalhe é que, para quem esse público, para que público, né? Esse texto aqui, ele é direcionado. Para que público? E quando a gente observa, a gente percebe claramente que é um público infantil, né? Um público infantil. E quando pergunta assim, se as cores, as expressões faciais e corporais dos personagens estão de acordo com o tema, com a finalidade, olha, você vai explicar a sua resposta aí, mas foi unânime, todos eles concordaram que estava combinando sim, mas você vai dar a sua resposta aí pessoal, tá? Você vai colocar aí com a sua linguagem, né? Agora, as crianças que estão aparecendo aqui no texto, observe que elas estão brincando com uma bola. E o que será que essa bola aí representa? O Dia Mundial do Brincar, né? Então, representando aí o que significa as crianças brincarem com esse objeto. Você, então, aí vai dar uma resposta segura, mas tem uma coisa bem interessante que está falando que é um evento mundial. Então, aí que todas as crianças do mundo, né, deveriam brincar, ter o direito de brincar. Infelizmente, muitas crianças têm sido levadas para o trabalho infantil, a gente vê essas crianças trabalhando sinais e outras coisas mais em outros lugares, mas a criança tem o direito aí de brincar, né? De estudar e de muitos outros direitos. Agora, quando a gente vai olhar aqui as características que pertencem ao texto desse Dia do Mundial do Brincar, eu quero comentar com você aqui alguns. Por exemplo, esse recadinho aí, ele conta o fato do dia a dia? Não, né? Ele não conta o fato do dia a dia, ele está anunciando alguma coisa. Ele expõe um ponto de vista sobre determinado tema, ele está falando sobre os direitos da criança, sobre que a criança tem direito de brincar? Também não. Agora, traz informações sobre um acontecimento? Sim, traz sim informações aí sobre um acontecimento. E acontecimento qual é? Qual é o acontecimento? Então, você marca aí, ó, né? Qual é o acontecimento? Ele está marcando justamente o dia 26 de maio, que é o dia do brincar. E ele compartilha sentimentos, pensamentos de um grupo de pessoas? Não. Foi unânime, né? Não. Ele divulga um evento? Sim, divulga um evento. Então, você marca aí a letra C e a letra E. E será que ele chama a atenção do público por meio das imagens, frases significativas? Sim, é um cartaz bem alegre, né? E chama, sim, a atenção, tá? Então, nós marcamos aí esses itens, lembrando aí do Dia Mundial do Brincar. Vamos para a página seguinte? Na página seguinte, agora, olha, como é que nós podemos classificar esse texto? Qual a característica aí desse texto? Como classificar? Bem, ele é um conto? A gente já trabalhou vários estilos, né? Conto? Não. Crônica? Também não. É uma fábula, conta história? Não, não está contando história nenhuma. É uma receita? Também não é receita. É um site? Não é site. É um outdoor? Também não. Olha o formato dele, né? O outdoor tem esse formato aqui, dessa parte aqui de baixo, né? O outdoor aqui, ó, esse retangular, essas grandes propagandas que nós vemos aí pela cidade.
É uma revista também não, não é jornal, não é notícia, diário, não é tirinha, né, em quadrinhos, não é reportagem, não é uma curiosidade, é uma regra de brincadeira também não. Anúncio combinado, estatuto livre, o que é? Bem, todos aí escolheram, olharam bem direitinho, e a resposta certa é, ó, anúncio. Está apenas anunciando onde vai estar acontecendo aí o Dia Mundial. E agora, o Dia Mundial aí do brincar, e agora você vai fazer aqui pensando nesse tema, né? Você vai elaborar no outdoor uma frase que convide o público a participar desse evento de uma forma mais direta. Você vai fazer o seu comercial. Você pode desenhar, escrever, fique à vontade, tá bem? E agora, você vai comparar o estilo desse tipo de letra aqui com esse outro, e você vai escrever, né, no seu modo de ver aí, será que faria alguma diferença se fosse escrito com esse tipo de letra? Bem, uma coisa a gente viu, faria diferença. E a gente fez até uma observação. Por exemplo, se fosse um curso de caligrafia, seria uma coisa assim, que não fosse para criança, essa letra aqui, ela seria boa, né? Se fosse uma coisa assim, mais ligada assim, a professores, né? Aquela coisa, aquela letra mais trabalhada. Então, esse estilo de letra que foi usado aqui, no dia que esse estilo de letra que foi usado aqui, é um estilo de letra bem jovial, como se fosse uma criança escrevendo, fica aquela coisa de letra de criança, né? E a importância a gente lembrar o tipo de letra dos anúncios que combine com o público-alvo? Sim, agora por que você vai dar uma pesquisadinha por que é importante isso? É isso, tá? E outros elementos do anúncio também podem chamar a atenção do leitor. O que mais a gente pode acrescentar para chamar a atenção? O que aquele cartaz aqui teve que chamou a atenção? E as figuras, as cores, né? Mostrando aí as informações, mostrando também quem eram os patrocinadores e tudo mais. Tá bem? Então, aqui você vai fazer a questão. E aí, agora a pergunta é, será que brincadeira é coisa só de criança? Ou os adultos também gostam de brincar? Parece que todo mundo termina sendo um pouquinho de criança, né? Tendo um pouquinho de criança dentro de si. E a gente nunca deixa de ter um pouquinho do lado criança. Inclusive, Jesus diz assim, né? Aquele que não se tornar como criança, jamais poderá ver o reino dos céus. Então, tem uma dica aí especial para a gente que está pensando em só ser gente grande o tempo todo. Tá certo? Então, termina aqui as nossas orientações aí para a aula de língua portuguesa. E você, com capricho, trabalha as interpretações, responda, né? Com muita categoria. Eu vi muitas respostas já hoje cedo. E realmente os alunos capricharam, capriche na letra do seu livro, para que você não somente saiba ler bem, interpretar bem, mas também escrever de uma maneira bem legível, bem caprichada. Tá certo? Nós vamos agora para a nossa última aula. E nessa última aula aqui, olha a dica do que nós vamos ter, então, nessa última aula. Vamos lá? Para onde nós vamos agora? Vamos fazer turismo. Só que o turismo vai ser em Brasília, que agora a gente vai para a nossa aula de história. Vocês acabam de ver aí, olha, esse lindo monumento, né, do nosso Planalto. E aí agora a gente vai trabalhar Constituição Federal. Mas o que é Constituição Federal? Quer saber um pouquinho? Vamos ver então? O que é Constituição Federal? Vamos assistir então sobre a Constituição Federal. Muito orgulho que eu, o preâmbulo, apresento a fundamental, a sensacional, a mais importante, a lei maior. Vem pra cá, dona Constituição da República Federativa do Brasil. Vem pra cá, vem pra cá. Brasileirinhos, esta jovem é um prodígio. Vai completar 20 anos e já tem uma história de vida impressionante. Só o nascimento dela vale um filme. Ô, louco! Olha quem comenta essa etapa da sua vida, dona Constituição. A Constituição é a grande lei do nosso país. E o mais bonito é que ela foi construída de forma muito democrática. Por nós, os parlamentares constituintes, em 1988. Não é à toa que a batizei de Constituição Cidadã.
Ai, estou emocionada. É uma grande satisfação ser a principal lei do país. Não quero ser convencida, mas tenho consciência de que sem a minha existência, o Brasil viraria uma bagunça. É verdade. Eu conheço a seriedade e o trabalho da dona Constituição. Sei bem que ela faz do Brasil um país democrático e determina quais são as regras que devem ser obedecidas por todos os brasileiros para que possamos viver em paz e harmonia. Uma brasileirinha vai dar um depoimento sobre a importância da nossa querida Lei Maior. Acho que a Constituição é importante porque ela diz que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E fala também que racismo é crime, por isso, meninas e meninas, brancos e negros, somos todos importantes para o Brasil e devemos ser tratados com respeito. A Menina Brasil tem toda razão. Tenho 232 artigos e o 5º é um dos mais importantes deles. É nessa parte que fala dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Em outros capítulos, trato do orçamento, da organização dos poderes. Está tudo aqui. Mas, dona Constituição, já se passaram 20 anos e a sociedade brasileira mudou muito. Como a senhora faz para se manter em forma? Quer dizer, se manter atualizada? É um desafio, não é mesmo? É verdade, preâmbulo. Mas sempre que necessário, os parlamentares podem propor alterações no meu texto. Os ajustes devem ser feitos por meio da minha amiga PEC, a proposta de emenda à Constituição. Eu tenho um depoimento a dar, preâmbulo. Queria dizer que a dona Constituição também é nota 1000, porque garante poder ao povo por meio do voto secreto e universal, dando vida à democracia e à cidadania. Está lá no artigo 14. Um viva para a Constituição Federal! Viva! Vamos aproveitar o clima de comemoração para dizer: é 1, é 2, é 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí, né? Acabamos de ter aí informaçãozinha sobre a Constituição. E eu quero complementar aqui, ó, daqui a pouquinho. Que ensina na prática como... Daqui a pouquinho vocês vão ver isso daqui, né? É bem interessante também, como a gente trabalhar a questão de projetos. Então, vou deixar algumas informações aí sobre essa questão de projetos. Mas agora, no nosso livro, nós vamos lá para a página 77 do nosso livro, relembrar um pouquinho em relação à Constituição. A nossa Constituição, a gente não vai ver a Constituição inteira, mas a gente vai ver a parte onde vai falar sobre a questão do voto, de como funcionam todos os poderes, né? Então, a Constituição brasileira, vocês já estudaram, já leram na última aula, e agora a gente vê aqui o capítulo que foi citado ali no vídeo. Então, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, depois vem aqui um outro artigo, né, que aqui não está trazendo toda a Constituição, somente alguns, o artigo 4º, dos direitos políticos, e aí, então, agora a gente vai dar uma olhada na página, que é a página 77, que aí sim agora, e aí começa a fazer algumas perguntas com base naquilo que vocês viram no vídeo, e com base também na leitura aí da Constituição. Então, quando eu coloco assim, atualmente, de acordo com a Constituição brasileira, são considerados cidadãos quem? Será que são apenas as pessoas nascidas no território brasileiro? Só quem nasce no Brasil é considerado cidadão? Todos os brasileiros nativos e estrangeiros residentes no país? O que vocês acham? Será que é apenas os brasileiros com título eleitoral atualizado? Bem, quem são os cidadãos? Bem, os cidadãos, queridos, são todos os brasileiros nativos e os estrangeiros, residentes no nosso país. É isso mesmo. Mesmo quem está morando aqui é cidadão, tem que ser respeitado como cidadão, tem direitos, né? Agora, na letra B fala, são facultativos os mesmos direitos aos homens e às mulheres? Quer dizer, todos os homens e mulheres têm os mesmos direitos ou têm direitos diferentes? Bem, lembra da Maria Brasil? Ela falou, todos nós temos direitos iguais. E agora, faz uma pergunta aqui. É comum nós vermos mulheres ocupando cargos políticos? Então, cite aí alguns exemplos. Olha, se você for dar uma olhadinha, que a gente conversou hoje cedo na aula, nós temos mulheres na política.
mas é em menor número, bem menor, do que homens. Nós temos mais homens do que mulheres na política. Porém, nós temos aí alguns exemplos, né? Eu até citei a prefeita da cidade que eu sou natural de Caruaru, Pernambuco, e lá é uma prefeita. Nós tivemos aí também a Dilma Rousseff, que foi presidente, né? Aqui, presidente do Brasil. Então, nesse caso aí, nós temos aí algumas mulheres, sim, ocupando cargos políticos. Na nossa cidade, nós temos a vice-prefeita, também é uma mulher, né? Então, com relação aos direitos políticos do Brasil atual, olhando aqui, ó, fala para a gente sublinhar de verde no texto da página anterior, quem pode participar das eleições, por meio do voto, e de amarelo, os requisitos necessários para que alguém possa se candidatar aos cargos políticos. Então, eu vou voltar aqui para você dar uma olhadinha nessa página anterior e você vai perceber que aqui tem, num artigo, vai falar justamente isso. Aqui pergunta, sublinhe de verde, né? Na página 76, quem pode participar das eleições. Então, esse artigo aqui, ó, esse artigo aqui 14, tá vendo? Eu vou marcar aqui também para que você possa ver, ó. Esse artigo aqui 14, ele fala dos direitos, ó, direitos políticos. Aqui está falando de quem pode votar e quem pode participar das eleições por meio do voto, né? E também quem é que pode se alistar para ser um candidato. Então, de verde, ó, você marca aqui o artigo 14, certo? E quando fala agora da questão de informações sobre a questão de se candidatar, aí aqui o alistamento eleitoral e o voto, né? Então, aqui fala que são obrigatórios, então a gente vai prestar atenção aqui no parágrafo, tá? Quando tem esse sinalzinho aqui, ó, significa, a gente chama parágrafo, né? Então, artigo e parágrafo. Então, aqui não podem se alistar aqui, ó, o alistamento aqui, o alistamento eleitoral e o voto, quando fala de votar, fala daquele, assim, é obrigatório para os maiores de 18 anos. Agora, é facultativo. O que é que significa facultativo? Significa que a pessoa faz se essa pessoa quiser, não é obrigatório, tá? Então, olha só, é obrigatório para os maiores de 18 anos, mas é facultativo para quem? Para 3 classes aqui. Aos analfabetos, aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever, então eles podem decidir ou não votar. Os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18, que a partir dos 16 anos você já pode ter um título eleitoral. Mas, se você não quiser ter, não precisa, né? Então, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, agora aqui, aí você vê aqui, agora não podem se alistar. Quem é que não pode se alistar para ser candidato no período aí? Então, aqueles que estiverem aqui durante o período, ó, eleitores estrangeiros, então não pode, por exemplo, uma pessoa que nasceu lá na Bolívia ser diretor, né, ser presidente ou ser prefeito, não pode se eleger aqui no Brasil, tem que ser brasileiro, nascido no Brasil, tá? Então, durante o período do serviço militar, que é aquele quando vai servir depois de 18 anos, né? Então, se ele é militar, ele tem que abandonar a carreira militar e também se eleger, tá? Para ser um candidato. Então, são essas as observações. E aí, agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de como funciona, né? Essa lei aqui. A gente vai continuando aqui. Será? Então, os analfabetos podem votar nas eleições? Sim, podem votar, se quiserem. Os analfabetos podem votar. A gente viu que o voto é ali facultativo. Então, eles podem votar. Agora, os analfabetos podem ser eleitos para cargos políticos? Aí tem uma complicação, né? Nessa questão aqui, porque assim, veja bem, aqui coloca que eles têm que ter as condições que são colocadas para eles, de elegibilidade da forma da lei, a nacionalidade tem que ser brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, eles não se alistar eleitoralmente, né? E aí tem uma complicação aqui. A gente pode até se candidatar como um analfabeto, né? Agora, veja bem, todas as observações que tem aqui, assim, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, não dá para ser, não dá para se candidatar, tá certo? Não pode, eles são inelegíveis, quer dizer, eles podem até querer se candidatar, mas se eles ganharem, eles não vão poder exercer a função, são inelegíveis
os que são analfabetos. Até porque precisa, né? Ler as leis, ler os projetos, como é que a pessoa vai dirigir alguma coisa, administrar alguma coisa do governo, se não tem como ler as coisas, não tem acesso a isso. Então, é bem complicado. Então, por esse motivo, é que eles não podem, eles têm que ter leitura, né, para ser, então, um político. E aqui agora, essa partezinha aqui, é bom lembrar que vai ser feita no caderno, tá? Porque, olha só, lá você coloca lá o cabeçalho, como nós fizemos hoje cedo, coloca o cabeçalho, você vai olhar aqui, em sintonia em certos movimentos sociais, né, e tratados internacionais, a Constituição brasileira garante aos cidadãos, aí vem aqui, direito à educação, moradia, ao trabalho, também ao meio ambiente, sadio, acesso aos serviços públicos, direito à saúde. E agora a gente conversou sobre aquilo que pode ter, que a nossa cidade oferece ou não. E aí é uma oportunidade de você agora conversar com... nós estamos uma boa parte em casa, né? Então, agora você vai conversar isso com a sua família. Será que na cidade que você mora, aqui em Vilhena, na nossa cidade, esse direito é garantido à população, todos esses direitos? Alguns direitos a gente sabe que estão assistidos aí, na questão do direito à educação. Será que tem escola suficiente para todas as crianças aqui de Vilhena? Será que a prefeitura providencia ônibus escolar para buscar essas crianças? Essas crianças, elas recebem ali o material escolar, o livro didático? Estou falando só em um ponto, né? Será que todas as pessoas têm direito à moradia? Ou você vê algumas pessoas que estão morando na rua, dormindo nas calçadas, né? Direito ao trabalho, todas as pessoas estão empregadas, todas eles têm direito ao trabalho. Direito à saúde, as pessoas são atendidas, então vocês vão avaliar isso junto em família e vão responder essas 3 perguntas aqui lá no caderno. Na cidade onde você mora, esse direito é garantido à população? Por que é necessário que as pessoas tenham esse direito garantido? E há grupos ou pessoas que não conseguem exercer esse direito? Como os cidadãos podem reivindicá-lo? Vamos perguntar, o que é reivindicar? Reivindicar é pedir para que seja feito algo que a pessoa tem direito. Então, assim, eu não consigo ter direito à saúde. Então, aonde que eu vou pedir? Aonde que eu vou reivindicar? Aonde que eu vou solicitar? E aí, agora aqui, a gente vai dar uma olhada bem legal nas leis no Brasil, né? Quem faz as leis, como aonde que elas são elaboradas no Brasil, e a gente viu aí vários detalhes interessantes. Então, qual é o país? Quando o país é republicano e democrático, o governo ele se organiza em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. No legislativo, você vai fazer a leitura desse capítulo aqui, mas no legislativo, vamos lembrar que é o setor que é responsável por elaborar as leis que regem o país. Então, no nosso Brasil aqui, nós temos essa Constituição que está em vigor, que a gente conheceu já a Constituição, ela se apresentou aqui desde 1988, a lei da Constituição Federal. Então, ela representa aí o poder, o legislativo é representado, né, pelo Congresso Nacional. Quem é que participa do Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados e o Senado. Agora, a Câmara dos Deputados, né, e tanto o Senado, são preenchidos aí por pessoas que se elegem através do nosso voto. Então, tá aqui, uma foto aqui do Congresso Nacional Brasileiro, né, igual esse que eu estou aqui atrás, tá vendo? Na foto de outro ângulo. E aqui dentro, como estão assim as reuniões. E você tem como acessar e ver como é que acontecem essas reuniões, tá? A Câmara dos Deputados aqui são representantes eleitos pelo povo, todos eles são eleitos para 4 anos, e você vai ver aí todos os representantes. Aqui é colocado que são 513 deputados federais com mandato de 4 anos e possibilidades aí também de reeleição. Então, a gente vê aqui como funciona o poder legislativo. De 4 em 4 anos também, né, o Senado aí é composto. Então, no nível estadual, o legislativo é representado pelos deputados da Assembleia Legislativa, no município, pelos vereadores da Câmara Municipal, tá? E tanto que na nossa cidade aqui também tem uma praça aí dos 3 poderes, né? Tanto o poder judiciário, o legislativo, né, e o executivo. E aqui tem uma curiosidade sobre Charles de Montesquieu. Foi esse filósofo francês que sugeriu que deveria, né, publicou a ideia num livro, O Espírito das Leis,
que ele sugeriu que o poder governamental fosse dividido em legislativo, executivo e judiciário. E olha que isso aí, ó, lá no século XVIII, faz tempo, hein, que já colocou essa ideia em andamento, tá? Então, ele propôs essa divisão. E no poder executivo aqui, veja bem, o legislativo elabora as leis. O executivo, ele é responsável por dar condições de que essas leis sejam cumpridas. Então, por exemplo, como é que a pessoa vai ter acesso à educação? Então, eles vão estudar isso daí. Ele vai prover, né, condições. Você fala executivo, então, executar, fazer acontecer. E no Brasil, esse poder executivo ele é exercido pelo presidente da República, que é votado, pelo vice-presidente, e agora o presidente, ele escolhe os ministros, então tem ministro da Educação, ministro da Saúde, todos os ministérios, e os ministérios, por sua vez, escolhem também secretários, né, que são indicados pelo candidato. E o último poder que nós temos aqui é o poder judiciário. Nesse daqui é diferente. Eles têm a função de fiscalizar se estão cumprindo as leis, né? Então, um prepara as leis, o outro executa as leis e o outro vê se está sendo feito direitinho, tá? Então, a coisa é bem organizada, né? Então, eles julgam as diferentes situações e o objetivo desse poder aí é defender os direitos individuais, promover, então, a justiça e resolver os conflitos que surgem na vida em sociedade. E é um poder exercido pelos ministros da Justiça. Esses aqui são, em nível federal, né, os ministros da Justiça, pelos desembargadores e juízes em nível estadual e seus respectivos tribunais. Então, diferentemente do Senado, dos deputados, o Poder Executivo e Legislativo, lá a gente vota e coloca as pessoas. Aqui não. Aqui eles fazem um concurso, tá? Eles fazem um concurso público, eles passam por várias avaliações e depois de eles serem aprovados, aí sim, eles são nomeados para esses cargos aqui. Então, tem o caso lá do Superior Tribunal Federal, né, que é o STF, e são 11 ministros ali, e no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, são 33, e todos eles são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovação dos senadores do Legislativo. Então, aqui mostra aqui a Praça dos Três Poderes, que ele foi planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e os principais arquitetos responsáveis pela construção de Brasília, a capital federal, inaugurada no final do governo de Juscelino Kubitschek, em 1960, né? E é lindo, Brasília é muito, muito bonito. Se você não foi ainda, se organize para um dia você conhecer Brasília, né? A nossa capital do país, muito bonita. Agora a gente vai concluir, ó, as nossas atividades aqui na página 81, certo? Você agora vai dar uma pesquisada nas páginas anteriores e ver os três poderes ali que são exercidos nos níveis nacional, estadual e municipal. Completa a tabela aí informando a esfera de ação de cada um. Por exemplo, quem é a nível de governo federal, que é a nível nacional, federal e nacional, quem é a nível nacional faz parte do poder executivo. Então, vou dar uma dica de como você vai preencher aqui, ó. Governo federal, você vai colocar aqui. Quem é do poder executivo? Presidente, vice-presidente. Aí entra aí os ministros e os secretários. Ah, nível de governador, governo estadual. Quem é que está no executivo aqui? O governador. Quem é que está no nível aqui? Governador, o vice-governador, né? E aí entra aqui também os secretários, né? Secretários de Educação, secretário de Saúde, secretário do Turismo, tá? E do governo municipal, entra aí o Poder Executivo, o prefeito, o vice, ou a vice-prefeita, né, no nosso caso aqui, e entram os vereadores, certo? E entram também aqui os vereadores vão entrar aqui, né, no Poder Legislativo, fazendo as leis. Então, aqui só no Executivo aqui vai entrar o prefeito, a vice-prefeita e os secretários dos ministérios aí, de saúde, de educação, igualzinho os outros. E agora no Poder Legislativo, não vou contar todo aqui, né? Você vai colocar agora quem é o responsável aqui no Poder Legislativo, no estadual e no municipal, é a mesma coisa no judiciário, né? Você vai encontrar as informações lendo a página anterior. Quais foram, então, os dois últimos representantes do Poder Executivo eleitos pelo povo em sua cidade e estado? Então, você vai dar uma pesquisada e ver na sua cidade qual o nome do prefeito. Nosso nome do prefeito, pesquisa aí. Hoje nós falamos na aula, né?
Mas veja aí como é que é o nome dele. Na cidade, o prefeito e a vice-prefeita. E quem é aqui no mandato anterior? Quem foi? Aí você vai ver se de repente foi ele também, se foi reeleito. No nosso caso aqui da cidade de Vilhena, o prefeito foi reeleito, né? Então, você só verifica aqui se era a mesma vice-prefeita, coisa assim. No estado, a mesma coisa, dá uma pesquisada quem foi, quem é o governador do estado, tá? E quem é o vice do estado e quem era antes dele, tá bom? Agora nós vamos escrever V ou F nas frases a seguir em relação aos 3 poderes. Então, vamos aqui fazer um rapidinho aqui. O Poder Judiciário brasileiro, né? Os juízes e ministros são escolhidos pelo voto popular. O que é que a gente viu? Os juízes são escolhidos, juízes e ministros são escolhidos pelo voto popular? Não, né? Aqui no Poder Judiciário, os juízes são escolhidos por concurso, lembra? Então, essa daqui é falsa. Vamos escrever, então? Essa daqui é falsa. Lembra que eu comentei com vocês que eles fazem concurso, tá? Então, é falso. Agora, no próximo aqui. Os deputados federais e senadores compõem o Congresso Nacional? Os federais, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. São eles que constituem. Deixa eu ajeitar esse V, né? São eles que constituem o Congresso Nacional, né? São eles. Então, esse aqui, gente, é verdadeiro. Os governadores dos estados e o presidente da República representam o Poder Executivo? Lembra? Legislativo, eles organizam as leis, legislativo, lei. Executivo, faz acontecer, executa. O judiciário fiscaliza, tá? Essas são as diferenças. Então, aqui, o governo dos estados e o presidente da República representam o Poder Executivo? Sim, verdadeiro. Eles devem representar. Agora, os membros do Poder Legislativo podem julgar o cumprimento das leis? Legislativo? Não. Quem tem que fazer isso é o Judiciário, né? Que vai julgar isso, tá? Então, o Legislativo não julga. As leis são garantidas e aplicadas à população por meio do Executivo, hein? Esse daí, verdadeiro. Eles que vão olhar as leis e vão fazer planos, projetos para poder acontecer. Quando o cidadão descumpre alguma lei, ele poderá ser julgado no Tribunal do Poder Judiciário? Um cidadão? Sim, porque é o Poder Judiciário, né? Que vai, então, avaliar se está sendo cumprido ou não. E na cidade, os vereadores representam o Poder Executivo. Isso é verdadeiro ou é falso? Hein? Na cidade, os vereadores representam o Poder Executivo? Falso. Eles representam o Poder Legislativo. Eles preparam as leis, eles veem projetos. Então, falso aqui. Nós concluímos aqui. E esse daqui você vai fazer a sua pesquisa e vai completar, tá bom? Nós estamos, então, agora aqui, encerrando esse momento, eu quero colocar para vocês a Câmara Mirim. Como fazer, então, um projeto? Vamos ver? Funciona o processo legislativo a estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil. Estudantes como a Tininha, que tem boas ideias para melhorar a vida de todos. A Tininha acha que a alimentação oferecida na merenda escolar não é de boa qualidade. Então, ela decidiu fazer um projeto de lei sobre isso. Primeiro, ela selecionou o tema do projeto, que é referente a 2 áreas, saúde e educação. Depois, ela escreveu o título. Merenda saudável. No primeiro artigo, ela definiu o seu projeto de lei, ou seja, explicou direitinho do que se tratava. Artigo 1º. Toda escola pública deve oferecer aos seus alunos uma alimentação saudável e balanceada. Nos outros artigos, explicou como a proposta ia funcionar, quem ia executar, quem fiscalizaria. Artigo 2º. A merenda deve ser composta de produtos frescos e saudáveis. Tininha não esqueceu de dizer de onde vem o dinheiro que vai pagar a merenda mais saudável. E lá na justificativa, ela contou de onde nasceu a sua ideia e por que ela era tão boa.
A alimentação é muito importante para o desenvolvimento da criança. Portanto, toda criança deve ter direito a uma alimentação saudável e balanceada. Como a criança passa a maior parte do dia na escola e às vezes o dia todo, é lá que ela deve ter acesso a essa alimentação. O projeto de lei da Tininha está pronto para ser inscrito no Câmara Mirim. Agora é sua vez de escrever o seu. Escolha um tema que acha importante e mãos à obra. Interessante, não é? Olha aí, então por isso que eu apresentei aí como você pode acessar a Câmara Mirim e você conhecer um pouquinho mais de política. Mas às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu não gosto de discutir política, eu não quero entender. Mas olha, é importante a gente conhecer. Quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente conhece como as coisas são feitas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente pode escolher com mais sabedoria. Vamos pedir então essa sabedoria a Deus, né? Para que a gente possa escolher com sabedoria os nossos líderes, né? E auxiliá-los, fazendo a nossa parte como cidadãos brasileiros também. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela aula de hoje. Obrigada também, Senhor, porque nós temos a oportunidade de conhecer e aprender cada vez mais. Nos ajude a entendermos, fazermos o nosso melhor e sermos bons cidadãos. Nos ajude a sermos boas pessoas, abençoe a nossa família, cada aluno e a nossa escola, em nome de Jesus. Amém. Obrigada aí, terminamos a nossa aula, concluímos, e os resultados aí do nosso exercício, que vocês já estão fazendo em casa, a gente vai colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.